Caríssimos alunos, paz e bem. Alguns de vocês pediram que eu me manifestasse a respeito destes tempos difíceis que nós estamos vivendo, principalmente depois de uma comunicação do cardeal Sara, ocorrida recentemente, e que nos levam, por isso mesmo, a profundas reflexões. Questionamo-nos a nós próprios e também aos irmãos na tentativa de estabelecermos posições que nos permitam, a partir delas, com segurança, fazer a defesa do nosso eu nos aspectos físicos, psicológicos, morais e espirituais. Sem a pretensão de falar de cátedra, e menos ainda de ser desrespeitoso para com a hierarquia, manifesto-me então sobre o assunto, uma vez que fui solicitado para isso. Para tanto, é preciso que nós recorramos a uma olhada na história da nossa igreja, antes de abordarmos o assunto propriamente dito. Sem preocupação de datas ou de nomes, para não tornar essa pequena reflexão muito extensa, vamos lá então nos primórdios. A nossa igreja nasceu debaixo da dominação romana e da perseguição daqueles que se julgavam os defensores da lei. Jesus Cristo morreu pela igreja que somos nós. Essa mesma igreja que foi perseguida por mais de 300 anos e foi vítima dos mais injustos tratamentos perpetrados pelos poderosos. Mas ela cresceu regada pelo sangue dos mártires. Os mais belos testemunhos e a construção teológica do que vivemos hoje são daquela época. Depois da perseguição, a igreja foi oficializada como religião do Estado. Mas antes disso, é bom que nos lembremos que o imperador Teodósio o Grande foi impedido pelo bispo Ambrósio de entrar na igreja e assistir missa. Importante que façamos esse registro para destacar que a partir daquela época, e que se estendeu por muitos e muitos séculos, havia a primazia do poder espiritual sobre o temporal. Passam-se os anos, os séculos, os estados tornam-se laicos. A igreja já não tem a palavra final. Até mesmo é contestada por pessoas revestidas de autoridade civil ou mesmo de anônimos. É combatida por quem sabe o que é a igreja e por quem não tem ideia do que seja a igreja, por aqueles que, batizados, que querem moldar as regras de acordo com as suas conveniências. Porém, chegamos aos dias de hoje, as relações entre o Estado laico e a igreja são mais tranquilas, se olharmos apenas rapidamente os países do Ocidente. Por enquanto, ainda não há uma perseguição declarada, como nos países comunistas ou aqueles de credo muçulmano. Digo declarada porque já se percebe claramente a ação dos pensadores que procuram, como se diz comumente, fazer a cabeça da grande maioria que não pensa. E essa ação de convencimento se inicia com propagandas subliminares. Ou seja, são estímulos que mesmo não sendo suficientemente intensos para que o indivíduo tome consciência dele, mas que vão sendo repetidos muitas vezes e assim atuam no sentido de atingir os seus efeitos desejados. Apenas a título de exemplo, um exemplo só. Vejamos, professor.
Professor é aquele que professa, que acredita e que por isso transmite, ensina uma ciência, uma técnica, uma disciplina. Modernamente, se procura impingir ao professor o título de educador. É pomposo, é chique, deixa de ser professor, passa a ser educador. E querem nos fazer acreditar que é a mesma coisa, só que com uma importância maior. E não é. E não é. Educar é algo muito, muito mais abrangente. Educar vem lá do latim, educare, educere, significa literalmente conduzir para fora ou direcionar para fora. Quem toma pela mão e conduz a criança para fora, para o mundo, é a família. Com essa simples mudança de termos, tira-se da família o compromisso, a responsabilidade, o encargo da formação inicial e se transfere tudo isso para a escola, indiretamente, mas para sim, com certeza para o Estado. As famílias, em razão das dificuldades as mais variadas possíveis nesses tempos nossos, elas agradecem pelo alívio do fardo. Então, pasmem, a escola e, consequentemente, o Estado obrigam, por força de lei, a matricular as crianças na pré-escola, no maternal, enfim, o nome que quiserem dar, e matricular as crianças a partir dos 4 anos de idade. Pronto. Vossos filhos já não são vossos filhos. Já não são mais os vossos filhos. Houve uma terceirização na formação. A partir desta idade, estranhos lapidarão a joia que são as crianças, que são seus filhos. Vão lapidar de acordo com os seus pensamentos, os seus próprios pensamentos, ou aquilo que o Estado manda que se faça. Qualquer semelhança com a juventude hitlerista não é mera coincidência. E por essa porta entra a ideologia de gênero, meu corpo, minhas regras, ninguém tem direito de transmitir a fé, cada um escolhe a religião que quiser ter quando crescer, e por aí vai. E nós vamos percebendo que vai sendo colocado nas veias, como que um veneno nas veias das crianças, a frase de Hegel e Marx, né, que se tornam presentes muito nos dias de hoje: a religião é o ópio do povo, e as crianças vão perdendo o interesse em aprender a fé da própria família. Isso posto, continuemos. Vamos agora, como fizemos com professor e educador, vamos trazer 2 palavras, real e virtual. Socorramo-nos dos dicionários. O que é real? Real é aquilo que existe de fato, que é verdadeiro, que diz respeito às coisas atuais, que é concreto. E a filosofia ainda complementa. Diz que real é tudo aquilo que é. E virtual? Virtual, vamos também aos dicionários, é aquilo que existe como faculdade, porém sem exercício ou efeito atual. Virtual é aquilo que é suscetível de ser realizado, é aquilo que tem potencial. E a filosofia também, como no real, completa. Disse do virtual aquilo que está predeterminado e contém todas as condições essenciais à sua realização, mas não realiza. Assim, reflitamos. Real é tudo aquilo que existe de fato, concreto, e virtual é algo que contém as condições, mas não é. Tem o potencial, mas não realiza.
não concretiza. Voltemos às nossas mazelas do dia de hoje com essa lembrança dessas duas palavras, real e virtual. Parece-me que lá pelo dia 20 de março, nós passamos a viver uma religiosidade virtual. Ou seja, tem potencial, mas não é a expressão real da nossa prática cristã. Assistir às celebrações pela internet ou pela televisão não é a mesma coisa que estar presente no local onde essa celebração acontece. É um paliativo, antes isso do que nada, poderíamos dizer, mas sem querer ser ofensivo na comparação, que eu tenho certeza vai ser mal vista por muitos. Mas arrisco minha comparação. Seria o virtual como a gente assistir a um programa de culinária e sentirmos-nos saciados, alimentados. Aí alguém pode estar pensando, a fé é algo sobrenatural, transcende a presença física. Mas nós cremos que Jesus está presente na hóstia santa, em corpo, alma e divindade. E por que somos privados dela? Por que não podemos assumir os riscos da nossa saúde física em benefício da nossa saúde espiritual? Por quê? Estaremos assim muito próximos de algo que se discute no Sínodo da Alemanha. Se ficarmos apenas com a celebração da palavra, estaremos deixando a Igreja Sacramental de Jesus Cristo e estaremos nos tornando mais uma denominação protestante. O Estado, a bem da verdade, é o Estado quem nos impede de exercermos livremente a nossa religiosidade. Sob o pretexto de isolamento, vemos surgirem expressões como serviços essenciais. Os serviços essenciais continuam funcionando, continuam abertos. Apenas os serviços essenciais. E quem define o que é essencial? Novamente, estamos sob a tutela de autoridades que determinam o que podemos ou não fazer. E em razão disso, sem desmérito, sem desmerecimento nenhum aos comerciantes, lojinhas de R$ 1,99 estão abertas para vender quinquilharias, enquanto Jesus permanece nos sacrários. É bem verdade que alguns padres e bispos procuram, de alguma maneira ou outra, burlar um pouco que seja essas absurdas proibições. Mas são poucas as iniciativas. De uma maneira ou outra, em algumas paróquias, os párocos procuram fazer um revezamento de pessoas que participam das celebrações, ora como músicos, leitores, ministros extraordinários da comunhão e outros. Poder-se-ia, talvez, disciplinar o número de pessoas por celebração, ou alguma outra forma de minimizar essa abstinência do real. No início do cristianismo, celebrávamos as igrejas, a igreja primitiva celebrava proibida. Era como que a igreja das catacumbas, dos mártires, das arenas, dos leões, tigres e gladiadores ceifando as vidas dos cristãos que pela fé não abandonavam a sua crença. São Justino escreveu lá no ano 160 por aí, São Justino escreveu: cortam-nos a cabeça, crucificam-nos, expõem-nos às feras, atormentam-nos com as cadeias, com o fogo, com os suplícios mais terríveis. Clemente de Alexandria, algum tempo mais à frente, dizia: diariamente vemos com os nossos olhos
correr torrentes de sangue de mártires queimados vivos ou crucificados ou decapitados. Em Roma, a morte dos condenados era para o povo um espetáculo. Dizia o poeta Prudêncio que a dor de alguns é o prazer de todos. Ora, hoje não são leões, é um vírus. Não são os escritores pagãos daquela época, são as mídias a semearem o pânico, a construírem o famigerado politicamente correto e o direito das minorias. Frases desse tipo que nos assustam e nos afastam da comunidade real. Não essa virtual, em que não se tem olhos nos olhos, onde se diz o que quiser e não se respeita o dizer dos outros, onde não se precisa bater a porta na cara, basta um bloqueio na rede social, que de social cá entre nós não tem nada. Finalizando essa pequena reflexão, quero lembrar que se essa nossa geração de hoje, esta geração de agora, tivesse vivido nos primeiros anos do cristianismo, hoje ninguém se lembraria de Jesus. Ele seria apenas um Jesus histórico. Nós, os leigos, esperamos obedientes à palavra da hierarquia. Nós, os leigos, obedecemos. Apenas, sem que pareça afronta, lembramos ao clero que os únicos privados dos sacramentos, em especial a Eucaristia, somos nós, os leigos, que somos a maioria do povo de Deus. Em vista disso tudo, só nos resta rezar para que tudo passe logo.